Capítulo 47 – A degradação da energia. Antes de passar ao estudo da série das individuações de Beta, no qual traçaremos uma árvore genealógica das espécies dinâmicas, que é semelhante e dá continuidade à série estequiogenética, observemos um fenômeno persistente nesse campo. Trata-se de um fenômeno característico das formas de energia, correspondente àquele processo já observado de desagregação da matéria, ou desintegração atômica, do qual ele é apenas uma continuação, embora vós, mesmo o conhecendo, não tenhais compreendido seu íntimo significado. Referimo-nos à degradação da energia. Aproximo esses dois fenômenos, a desagregação da matéria e a degradação da energia, devido à sua característica comum, que é justamente exprimir o desaparecimento diante de vossa percepção sensória das duas formas, gama e beta. Na realidade, porém, tanto a desintegração atômica como a degradação dinâmica, embora signifiquem desaparecimento para os vossos sentidos, não constituem desaparecimento ou término de fato, mas apenas mudanças de forma dentro do transformismo evolutivo. Assim como na desintegração da matéria, nada desaparece de fato, porque a matéria renasce como energia, também na desintegração dinâmica, a anulação é relativa apenas aos vossos meios de percepção, dizendo respeito àquilo que para vós constitui as possibilidades utilitárias da energia. Observemos então o fenômeno. Está provado, inclusive pela observação, que todas as transformações da energia ocorrem segundo uma lei constante de degradação, pela qual a energia, mesmo permanecendo constante em sua quantidade total, conforme o princípio de conservação da energia, tende a se difundir, a se dispersar no espaço, a passar do estado heterogêneo ao homogêneo, nivelando as suas diferenças num estado de equilíbrio. Esta deterioração, portanto, é no sentido de que a soma dos efeitos úteis e a capacidade de trabalho da energia estão sempre diminuindo, conforme o princípio da degradação da energia. Esses dois princípios opostos, um de conservação e outro de degradação, resultando na perda de energia útil, provam o perene transformismo e a indestrutibilidade da substância, mesmo em sua forma beta. Essas duas leis demonstram que o fenômeno do transformismo da substância indestrutível tem uma direção exata e que essa direção é irreversível. Em outras palavras, é possível a transformação da energia, mas sempre passando para um tipo de qualidade inferior do ponto de vista de seu rendimento prático para o homem. Assim, a energia acumulada tende sempre a se dispersar, jamais ocorrendo o contrário. Todo sistema tende para um completo estado de difusão, de equilíbrio, de repouso, de igualdade, como consequência de uma série de transformações que operam continuamente nessa direção e nunca na direção oposta. Tudo parece condenado a se apagar, a se anular, a desaparecer. Qual o significado desse irreversível fenômeno de degradação? Seu primeiro significado é que o vosso universo, em sua atual fase de transformação do caos em equilíbrio,
tende para um estado de ordem e de ritmo, que é substancialmente um estado mais evoluído e perfeito. Em outros termos, a irreversibilidade demonstra a evolução. Seu segundo significado é que, embora atualmente em vosso universo toda transformação da energia a conduza para uma degradação, sendo sempre inevitável uma perda definitiva devido à irreversibilidade, é necessário, contudo, que nas grandes linhas de um equilíbrio mais vasto, esse movimento encontre sua compensação. A irreversibilidade demonstra que viveis na fase da expansão dinâmica, na qual beta parece desgastar-se e se dispersar. Mas a lógica vos indica que a lei contém o período complementar de compensação, a fase inversa, na qual a irreversibilidade se desenvolve no sentido contrário, não mais o vosso atual de gama para beta, e sim o período precedente de involução e concentração dinâmica de beta para gama, que já vimos. A marcha do universo no sentido oposto já aconteceu. Portanto, em vosso atual período evolutivo ascensional, a degradação dinâmica significa que, sob a aparência de dispersão, há uma transformação substancial para as formas mais altas, no sentido de alfa. Assim como ocorre na desintegração atômica, na qual a matéria se dissocia para constituir formas mais altas expressas por beta, também ocorre na degradação dinâmica, na qual a energia, embora pareça se perder em sua dispersão, na realidade amadurece para se transformar nas formas mais altas que a evolução atingirá na fase alfa. Vemos então que degradação e irreversibilidade confirmam não apenas toda a nossa exposição realizada no estudo da gênese das criações sucessivas, mas também todas as indicações contidas na linha quebrada ascendente do diagrama da figura 2 e na espiral de abertura contínua da figura 4, segundo as quais todo desenvolvimento se dá por constantes retornos inversos ao caminho percorrido. De tudo isso, podeis compreender a razão pela qual a característica da irreversibilidade é relativa à energia e confina-se ao âmbito da fase que vai de gama para beta. Podeis compreender também o desequilíbrio absurdo que geraria no todo uma irreversibilidade absoluta, estando tal condição totalmente fora do conceito da lei. Cada movimento presume seu movimento contrário e equivalente. Assim, o movimento ondulatório, que nasce pela expansão do movimento espiraloide, presume, na fase inversa precedente, a concentração do movimento ondulatório numa espiral que restringe cada vez mais suas volutas até a formação daquele núcleo no qual se constitui o éter, que é o germe de toda a expansão estequiogenética de gama e depois da expansão dinâmica de beta. Final do capítulo 47.